O Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 46 ao 49. Mateus 27, 46, 49. Irmãos, nós estamos aqui ministrando uma sequência de palavras que nós temos feito aqui o projeto das 7 semanas, onde temos ministrado vitória, amém ou não? Então nós temos aqui ministrado uma sequência de palavras, que foram as 7 palavras que o Senhor ministrou na cruz do Calvário. Na primeira semana nós ministramos sobre uma palavra de perdão, diga comigo assim, uma palavra de perdão. Na segunda semana ministramos uma palavra de salvação. Então diga comigo assim, uma palavra de salvação. A palavra de perdão que o Senhor Jesus ministrou na cruz do Calvário, qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a palavra de salvação, qual foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje nós vamos ministrar sobre uma palavra de abandono. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, uma palavra de abandono. Amém? Todos acharam Mateus? Glória a Deus. Tem alguém que está procurando? Vamos ler. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Feche os seus olhos um instante em nome de Jesus. Repita comigo assim, olha, Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração para a tua palavra. Amém. Feche seus olhos. Pai, eu peço que o Senhor me use com graça, com sabedoria, com ousadia. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nada, Senhor, absolutamente nada, venha nos impedir de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos abençoar nessa noite. Conduz agora essa palavra, porque eu entendo, Senhor, que eu sou apenas um vaso, um instrumento. É o Senhor quem faz a diferença. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra de abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Foi essa uma das palavras que o Senhor ministrou. Esse texto que nós acabamos de ler, querido, ele relata um dos momentos mais dolorosos, um dos momentos mais doídos na vida do Senhor Jesus. Ele pregado na cruz do Calvário, impossibilitado de se mexer, ele estava ali recebendo o castigo no nosso lugar. Então diga comigo assim, ele estava ali recebendo o castigo no meu lugar. Sabe, querido, a dor, a agonia e todo o sofrimento que foi causado pelo nosso pecado levou Jesus a pronunciar uma das sentenças mais intrigantes da Bíblia Sagrada, uma das sentenças mais intrigantes que já saiu dos seus lábios. E que sentença é essa? A sentença que ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Sabe, querido, a pergunta que nós devemos fazer nessa noite é: o que nós aprendemos com essa palavra? O que isso quer falar conosco? O que isso quer nos ensinar? Em que isso pode acrescentar para a minha vida? Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Esse clamor de abandono, ele tem um significado. Nós podemos aprender algumas coisas com essa palavra. E a primeira coisa que nós aprendemos, que o clamor de abandono nos ensina,
é que Deus não pode pactuar com o pecado. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não pode pactuar com o pecado. Sabe, querido, ali quando Jesus está pregado na cruz, ele diz assim: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Sabe, querido, alguns comentaristas defendem a tese de que o Senhor, ele estaria um tanto que no meio de um delírio, porque como pode o pai abandonar o filho? Mas, querido, eu te asseguro que o Senhor, ele não estava delirando. Eu te asseguro, querido, que essa sentença foi uma sentença consciente. Primeiro, porque ele teve consciente até o último minuto de vida. E segundo, querido, que ele sabia que iria passar por isso. Agora, a pergunta é: por que Deus abandonou? Por que o pai o abandonou naquele momento? Por que ele se sentiu desamparado? Sabe, talvez venha uma pergunta na sua mente, e a pergunta talvez seja essa: pode Deus abandonar seus filhos no momento que ele mais precisa? Será que Deus, ele abandona o seu filho no momento que ele mais necessita? Talvez você me responda e diga assim: olha, pastor, eu acho estranho, porque Deus, ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Deus, ele não abandonou aqueles 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Sabe, pastor, Deus, ele não abandonou Daniel na cova dos leões. E tem mais, pastor, ele prometeu que nunca nos abandonaria, que nunca nos deixaria. Ele chega até a dizer: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Então a pergunta é: como é que então no momento mais crítico da vida do Senhor, como é que no momento mais crítico da vida do Senhor Jesus, o pai parece que se esquece, o pai se afasta do filho? E para encontrar essa resposta, irmãos, a gente precisa abrir a Bíblia em Salmo 22. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo de número 22. Porque essa citação, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ali, ele citou o Salmo 22. Salmo 22, o versículo de 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga: estou procurando. Eu espero. Salmo 22, do 1 ao 3. Os irmãos acharam? Está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Sabe, querido, eu acredito que a resposta desse clamor está aqui. Então por que o Senhor Jesus, ele se sentiu desamparado naquele momento? Por que o Senhor, ele se sente abandonado? A resposta está aqui: porque Deus é santo. Diga comigo assim: porque Deus é santo. É o que está escrito aqui no Salmo: olha, contudo tu és santo. E ele sendo santo, querido, ele não pode pactuar com o pecado. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim: ouça isso: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Agora, quando você junta, presta atenção, o Salmo 22 com o texto de Abacuque capítulo 1, você entende: porque ele é santo, os olhos dele não podem contemplar o mal. Porque ele é santo, os olhos dele não podem contemplar o pecado. E aí eu pergunto para você nessa noite:
Então por que o Senhor Jesus ele se sentiu desamparado? Porque naquele momento na cruz, ele carregava o pecado de toda a humanidade. Naquele momento na cruz, ele estava carregando o meu pecado. Naquele momento na cruz, ele estava carregando o seu pecado. E eu digo mais, ele não estava carregando somente os pecados que você cometeu, ele estava carregando os pecados até mesmo que você ainda vai cometer. Então naquele momento ele não estava carregando somente o pecado dos crentes, mas ele estava carregando os pecados de toda uma humanidade, de toda a história. E os olhos de Deus então não podem contemplar isso, porque Deus é santo. Então eu queria que você entendesse, irmão, olhe para mim, porque isso é sério. Porque as pessoas não estão, parece que, compreendendo um tanto da graça de Deus. Porque nós temos ensinado a graça, e graça é favor que não se merece. Graça, querido, é amor incondicional da parte do Pai. Mas Deus continua sendo santo, e pecado continua sendo pecado. E Deus sendo santo não pode pactuar com o pecado. Deus sendo santo não compactua com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então diga comigo assim: o pecado. Não, diga como um vencedor, diga: o pecado nos afasta de Deus. Diga como um vencedor, diga: o pecado nos afasta de Deus. Aí talvez você pergunte assim para mim: mas pastor, peraí, nós temos aprendido aqui nessa igreja, pastor, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação de Deus, e que uma vez que o Espírito habita em nós, ele não sai mais de nós. Quantos aqui já aprendeu isso? Quantos já aprenderam isso? Levante a mão, por favor. Você já aprendeu? Já entendeu isso? Amém ou não? Aí você fala assim: mas então como é que o pecado me separa de Deus? Preste atenção, irmãos, por favor, para você entender o que é a palavra. O pecado, ele não nos afasta da presença de Deus, mas o pecado acaba nos separando, atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Trata-se de comunhão. Ou seja, o Espírito Santo ele não vai sair de você. O Espírito Santo ele não vai te abandonar. Não é isso. Mas a tua comunhão fica comprometida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam glória a Deus. Sabe, querido, Deus é santo e não pode compactuar com o pecado. Diga comigo: Deus não pode compactuar com o pecado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E aí, querido, eu quero falar sobre o segundo tópico dessa mensagem. O que nos ensina? Exatamente o que eu acabei de falar. O pecado, ele quebra a comunhão do homem com Deus. Isaías capítulo 59, no versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Sabe, amado, quando o Senhor ele está ali naquela cruz, ele está carregando os nossos pecados. Quando o Senhor ele está ali levando os nossos pecados, irmãos, naquele momento, carregando os nossos pecados, ele não pode mais nos ver. Ele não podia mais olhar para o Senhor Jesus. Deus o Pai, ele não podia mais ver. Ele estava separado. Mas por quê? Por causa do pecado que afetou a comunhão. O pecado, ele atrapalha totalmente a comunhão. Sabe, querido, é igual quando você é um crente. Você foi separado, você foi chamado, você foi purificado, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas por algum motivo você vem e escorrega, tropeça, comete um pecado. Alguns começam a ficar desesperados e pensam assim: agora estou lascado, vou para o inferno. Quero dizer, irmão, você não vai. Que isso, pastor, é mesmo? Não vai. Se você é regenerado, você não vai. Se você nasceu de novo, eu te asseguro que você não vai. E posso te mostrar isso biblicamente. Eu gasto um dia inteiro com você se você quiser. Você não vai para o inferno, mas a tua comunhão ela fica afetada. Irmão, quem aqui é filho de mãe brava? Levante a mão. Quem é filho de mãe brava? Levante a mão. Se a sua mãe é muito brava, pode levantar as duas mãos.
Oh, meu Deus. Presta atenção aqui em mim. Pode abaixar a mão, senão você vai cansar. A sua mãe... Quem aqui parece que tem mãe brava? Acho que é o Sandrinho. Dona Dinéia é brava, Sandrinho? Sandrinho, ele está me revelando aqui, irmãos. Ouça bem. Ele acabou de falar comigo. Que quando ele era criança, a Dona Dinéia chegava para ele e falava: Sandrinho, vai tomar banho. E o Sandrinho estava fazendo o quê? Jogando bola, não estava nem aí. Aí ela que chegava e falava mais alto: Sandrinho, eu já mandei, moleque, vai tomar seu banho, seu perebento. E o Sandrinho não estava nem aí, jogando bola. Aí a Dona Dinéia não aguentava, querida, enchia o pulmão de ar, colocava as duas mãos na boca e dizia: Sandrinho, você já está cheio de caraca, vem tomar banho agora. Se a Dona Dinéia fosse misturada com a pastora Roberta, ia ser: vem tomar banho agora. Agora! Sua mãe fazia isso com você? Irmão, parece que a gente não entende, né? Como é que mãe consegue nos superar, falando cada vez mais alto. Irmão, o Juan sabe. Olha só, irmãos, vê se não é uma coisa de doido. Quando você é chamado a atenção pela sua mãe te dá aquele grito violento, você fala: caraca, ela superou. Nunca vi minha mãe gritando tanto. Quantos já passaram por essa situação? Mas, irmão, parece que você, por esse instinto doido que você tem, você não obedece. O segundo grito vem e parece que ela consegue gritar mais alto ainda. É assim ou não é? A Patrícia fazia isso com você, a Anne lá, ela fazia. Faz, né? Ainda. E aí, quando você acha, querido, que ela já estourou as cordas vocais dela, ela consegue ainda gritar mais alto ainda. É assim ou não é? Quem já passou por isso, irmão? Quem nunca passou, que atire a primeira pedra. Já passou por isso? Só que o Espírito Santo é diferente, irmão. Porque o Espírito Santo, ouça bem, o Espírito Santo, ele fala assim com você: meu filho, faça isso. Meu filho, largue isso. Aí você não larga. Aí a voz começa: meu filho, largue isso. E aí você não larga. E daqui a pouco é: meu filho, largue isso. E você não larga. Meu filho, largue. Aí chega uma hora, irmão, que você já não consegue ouvir a voz dele. O que aconteceu contigo? Deixou de ser filho? Não. Você apenas se tornou surdo para as coisas espirituais. Isso é quebra de comunhão. E o que faz isso, irmão? Diga comigo: é o pecado. Diga novamente: é o pecado. Sabe, querido, talvez você está aqui nessa noite e você já experimentou isso, ou talvez você está experimentando. Você já viveu uma comunhão tão intensa com Deus. Sabe, querido, você já viveu algo tão bonito com Deus, mas por algum motivo essa comunhão foi se encerrando, foi se quebrando. Ela foi se quebrando, quebrando. E antes, ouça, ei, antes você ouvia a voz de Deus poderosamente. Antes você via num culto como esse, você saía daqui voando. Antes você acabava o culto de domingo, você já ficava esperando o próximo. Mas hoje isso não acontece mais com você. Hoje você está aqui, querido, talvez você está olhando no relógio dizendo assim: eu não vejo a hora desse culto acabar. Talvez você está aqui hoje, você está olhando no relógio e está dizendo: nossa, esse pastor grita muito. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo: ai, que coisa mais maçante, não aguento mais.
E nessas horas você põe culpa no pastor, você põe culpa no som, você põe culpa no ar-condicionado. Nessa hora você põe culpa nos irmãos, você põe culpa na igreja. Mas o que você não entende, querido, que foram as suas atitudes que quebraram uma comunhão que existia e que por algum motivo hoje não existe mais. Essa era a expressão do Senhor: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Você era tão cheio do fogo, você era tão cheio da unção, você era cheio de dons, você era uma pessoa que amava a igreja, vivia a igreja, e hoje não ama mais. E por quê? A comunhão foi quebrada. E é por isso que você está frio desse jeito, irmão. Está uma pedra de gelo. Observa, querido, que normalmente a pessoa que tem a comunhão quebrada, ela começa a fazer esse discurso: estou abandonado, essa igreja não me ama. Ele falou amém, irmão, sabe por quê? Porque a gente brinca assim. Quando eu ligo para ele, eu falo: estou abandonado, estou sozinho aqui nessa obra com ar-condicionado. Mas ouça aqui rapidamente. Normalmente quando você está com sua comunhão quebrada, as pessoas começam com esse discurso: estou abandonado, ninguém me ama, o pastor não veio fazer uma visita para mim, eu estou sozinho nesse mundo. Como é que chama essa igreja mesmo? Ágape. Onde está o amor? Irmão, quero dizer algo para você. Para com esse discurso e receba a palavra que o Senhor ministrou para a igreja de Éfeso, dizendo: lembra-te de onde caiu, se arrepende e volte à prática das boas obras. Em último lugar, quando Jesus ele fez aquele clamor, ele disse assim: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava nos ensinando uma coisa a mais. A primeira coisa é que o pecado nos separa de Deus. A segunda coisa é que quebra a comunhão. E esse momento ele nos ensina uma terceira coisa. É que naquele momento ele estava sendo abandonado para que eu e você pudéssemos ser aproximados. Vou repetir. Naquele momento ele estava sendo abandonado para que eu e você pudéssemos ser aproximados. Naquele momento ele sofre o castigo para que eu e você pudéssemos desfrutar da paz. Naquele momento, querido, ele é condenado para que eu e você pudéssemos ser absolvidos. Naquele momento ele carrega a enfermidade para que eu e você pudéssemos receber a cura. Naquele momento, ouça bem, ele perdeu o que tinha para que eu e você pudéssemos ser restituídos. Ah, não, você podia ter dado um glória a Deus melhor. Eu vou repetir para você ter oportunidade. Naquele momento ele perdeu o que tinha para que eu e você pudéssemos ser restituídos. Só quem recebe essa palavra aí, querido, levanta a mão bem alto, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele, exalte-o, exalte-o. Sabe, querido, Jesus ele não merecia ser abandonado pelo Pai, assim como nós não merecemos ser abençoados. Ele foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Aleluia! Essa foi a troca da cruz. Eu estava vendo uma história, irmãos, de um homem que caminhava com Deus. De quem, irmãos? E ele caminhava com Jesus. Ele caminhava com Jesus na praia.
E por onde ele passava, irmãos, com Jesus, ele olhava para trás na praia e ele via as duas pegadas, a dele e a de Jesus. Só que, querido, quando ele chegou num certo ponto, num momento muito difícil, num momento de muita angústia, de muita luta da vida dele, muita dificuldade, ele olha para trás para ver se Jesus ainda estava ao lado dele, se existiam duas pegadas na areia. E quando ele se surpreende, ele vê apenas uma pegada, e ele fica triste com isso. E aí ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu sempre acreditei no teu amor, eu sempre acreditei que o Senhor andava do meu lado o tempo todo, mas eu vou te dizer uma coisa: no momento mais difícil, o Senhor me deixou sozinho, eu só vi as minhas pegadas na areia, e eu não vi Jesus. O Senhor prometeu que não me abandonaria, e no momento da minha maior dor, eu só vi as minhas pegadas. Jesus, com os olhos de amor, olhou para ele e falou assim: não, filho, você está enganado. Aquelas pegadas continuam sendo as minhas, e ali não tem as suas pegadas, porque naquele momento eu estava te carregando no colo. Aleluia. Naquele momento eu te carreguei no colo. Sabe, querido, ele sofreu para que nós pudéssemos receber vida, e vida em abundância.